O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Não é bem sobre céu e inferno especificamente que fala a obra. Você ouvindo com bastante atenção, você vai entender. Até porque o Espiritismo ele não ensina que existe um céu assim, onde as pessoas que faleceram, obviamente aqui na Terra, as pessoas que partirem daqui vão para esse local ficar louvando Deus, ou que existe um inferno onde seres vão ficar a eternidade sofrendo torturas. Não. O Espiritismo ensina que existe a reencarnação. Aqui voltamos na Terra, reencarnamos em novos corpos para o nosso aperfeiçoamento, que em cada vida vamos deixando um pouquinho assim dos nossos defeitos e vamos nos purificando assim aos poucos através da reencarnação. Você que estiver ouvindo aí, se tiver alguém ouvindo, quero te pedir uma coisa, preste muita atenção nessa obra para você ver como tem lógica esses princípios. Longe de mim querendo converter alguém, não é? Longe disso. Até porque espírita não faz isso, querer converter as pessoas. Só estou te pedindo para você prestar atenção, pense em tudo que você ouvir, assim, como são ensinamentos assim, com um bom senso assim absurdo, uma lógica gigantesca. Preste atenção em tudo que você ouvir, assim, pensa, fala, isso tem lógica, isso tem fundamento, assim, raciocina em tudo que você ouvir, não precisa ir por mim, não, acreditar, assim, achar que tem lógica, porque eu estou falando, não, pense por você. Você analise tudo que você ouvir nesta obra e raciocine, isso parece que tem lógica, não tem lógica. Se quiser perguntar algumas coisas aí nos comentários, se estiver dentro do meu conhecimento, eu responderei com o maior prazer. É isso aí. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e viva. Ezequiel. Essa parte de Ezequiel aí, muito interessante. Alguém pode pensar, mas o Espiritismo, ele não segue a Bíblia. Mas Kardec tira da Bíblia ali aquilo que ele acha que pode nos fazer bem, assim, que são coisas assim que nos ajudam moralmente, que nos ajudam a evoluir como seres humanos, assim. Uma passagem como essa de Ezequiel, alguma coisa de Isaías, assim, principalmente no Novo Testamento ali, todo o Novo Testamento de Jesus, os ensinamentos do Cristo, algumas passagens de Paulo também ali, e várias partes ali do Novo Testamento. Tem uma passagem, tem a carta de Tiago lá, que é muito assim, cheia de ensinamentos também, fala sobre a caridade, muito bonito. Aí Kardec tirou da Bíblia o que ele achava que poderia ser mais útil para nós. O porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Então preste atenção em tudo que você ouvir, se tem fundamento. Veja, para mim tem uma lógica absurda tudo que está nesse livro aqui, assim, são coisas assim que eu paro assim e penso, nossa, que é de uma inteligência, são princípios que parece que são reais, de um bom senso assim, gigantesco. Preste atenção em tudo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte do corpo físico? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Dizem ao moribundo que ele viverá um pouco ainda,
que a sua hora é retardada. Dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração se rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las todas para sempre? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, estudos, tudo laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria. Portanto, qualquer esforço no sofreamento das nossas paixões, de fadiga para o nosso progresso, para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso da humanidade, desde que tudo isso de nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem bom seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba na morte. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo ainda existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade ainda. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais esperto. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se a doutrina insensata e antissocial é, seguramente, o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano, será ele aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver, respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, é, em primeiro lugar, porque a maioria dos incrédulos há mais neles jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem admitir. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem ao seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria, e a sociedade entrará em dissolução rapidamente. Eis ao que tende a propagação da doutrina niilista.
Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderara o perigo de uma vida desregrada, ele sempre respondia: que me interessa? Que me importa? Se não tenho mais de 2 anos de vida aqui, me disse todos os médicos, de que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta de vida e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo, meus amigos. Se este moço, ao contrário, for espírita, teria dito: a morte só destruirá o meu corpo, que deixarei como fardo usado, mas o meu espírito, este viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir em qualidades. Irei adquirir, pois isso será bom para mim mesmo no futuro. E nem sistemas contrários, nem ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas, se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é que lhe faltam alguma coisa na luta. Se por outro lado a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fator positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro. É preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade de seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Há uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção do todo universal. É a da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Ser o homem imerso em o nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa. Aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu, sem este que lhe importa ou não subsistir.
O futuro afigura-se-lhe sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sobre o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Pode-se, além disso, fazer esta objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades, como partes de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Porque o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis. Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da perversidade, da brutalidade, da barbárie. Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Dir-se-á que é a educação que a modifica. Neste caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos, independentemente de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá a esta a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no todo universal de onde saiu e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse todo se encontraria pela continuação profundamente modificado e melhorado, assim como se explica saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade, não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Está falando aqui do panteísmo, a ideia do panteísmo, que o panteísmo prega, ensina. Não é com o espiritismo, está falando como o panteísmo vê a vida futura, para onde vamos, tal. A este sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais, depois, mais para frente, ele vai falar como é o pensamento espírita. A este sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso. Força é convir que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. E como pôde um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são sua obra? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta.
Sobre o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus. Soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. Demais, estes sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele, irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível da do sábio e do homem bom. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas, para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, a fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, as materialistas, para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo, essas fórmulas lhes satisfazeram a razão, porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia de que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe, ademais, para atingir o seu desiderato, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocina e se discute, falsamente embora.
E a razão, porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus. E ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu fórum íntimo, e que aceitará a falta de melhor crença. O espiritismo da coisa melhor, eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuraram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo. A sua imaginação fantasiou os sistemas que originam a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém, o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Temor da morte. Causas do temor da morte. Razão porque não a temem os espíritas. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos tanto não estão irremissivelmente perdidos para sempre. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosas à morte. Por quê? Este temor é um efeito da sabedoria de Deus e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e, finalmente, uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que o futuro, depende da boa ou má direção de agora, do presente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Para libertar-se do temor da morte, é preciso poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. O que detona da parte
o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo, sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na natureza, na madureza. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor descreve a proporção que a certeza aumenta e desaparece quando está completa. Eis aí o lado providencial da questão. O homem, não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que, por ela, pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que, por ela, pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a afeição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim, dizem estes, desde que nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas, apesar disso, exclamam: se todavia assim não for, o presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. E depois acrescentam definitivamente que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? E que a alma não lhes parece uma realidade afetiva, mas uma abstração. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos, no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais os seus olhos, as qualidades, não têm mais aos seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Justificam, assim, a preferência ao positivismo da vida terrestre que algo possui de mais substancial. É considerável o número dos dominados por este pensamento. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que, relativamente a ela, se lhe há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. De um lado, contorções de condenados e expiações em torturas e chamas eternas, punido pelos erros aqui na terra, de uma vida efêmera e passageira.
Os séculos sucedem aos séculos, e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança, e, o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível, sem dúvida, ao nada, não deixa de ser de uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem, ignorante, de senso moral obtuso, esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenridade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de a comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes, dão os gozos do mundo o melhor valor. Mais de um crente considera em seu fórum íntimo que, assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo. Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando o hediondo e desencarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos guilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se a imensa desgraça atingira os que partem. Diz-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte em vez de infundir a esperança.
Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda, à medida que a sua fé se for firmando ao ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida futura. Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis aos pensamentos, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna a separação, e é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo, os entes caros, antes que vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. E existindo um inferno, a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Porque os espíritas não temem a morte. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual apareceu-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e sem revestes de serenidade. Eis porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os confortam. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração, ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança que nos são caro repousa A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta que, antes, nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente, não mais permissíveis, sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coeum, formada do grego koios, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra,
arrastavam consigo os astros que se achavam em seu círculo. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava ao último Empíreo, por causa da luz brilhante que nele reina. E é este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme a esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação em vez de no centro, donde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol, mas não é do que o centro de um turbilhão. O próprio Sol, mas não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocarem-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Mas, ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criados sem intuito, antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso sobre a influência desses conhecimentos novos. A crença se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo limitada, não mais. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência.
em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade de seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que o retinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades áurena, eles em toda parte e em que se encontram, sela a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menor negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo de seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito,
ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Perseverando-se, preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Uma existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível.